Em um único dia, a Tesla perdeu mais de 150 bilhões de dólares no mercado americano. E o motivo disso? Simples, a briga de Donald Trump com Elon Musk. Todo mundo viu o que aconteceu, aí saiu na mídia intensamente, e essa briga obviamente sacudiu Wall Street. E a gente sabe que tudo que acontece no mercado financeiro também atinge o Brasil. Vamos entender o que está por trás dessa crise e como você, empresário brasileiro, vai ser afetado com isso? Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, local que a gente fala sobre o mundo dos negócios, notícias para que você fique bem informado e sempre tome a melhor decisão no seu negócio. Vamos entender que impactos econômicos pode atingir aqui o Brasil? A CNN Money destacou logo de cara o quê? Ações da Tesla despencam 14% com crescente disputa entre Trump e Musk. Papéis da montadora caíram 17% no pior momento do pregão, após Musk intensificar suas críticas ao projeto de lei sobre impostos do presidente. E aqui vamos destacar o seguinte: Musk fez até uma postagem no X, que depois ele apagou, dizendo que naquela lista do Epstein, aquela ilhazinha lá, aquele probleminha que a gente já sabe, que o Donald Trump estava nessa lista. Em seguida ele apagou. E Donald Trump, que não é de ficar calado, deu logo uma burdoada de volta no Elon Musk, dizendo o seguinte: olha, eu vou rever os contratos que o governo americano tem com as empresas de Elon Musk. Ou seja, não atingir só a Tesla, e atingir várias outras empresas que o Elon Musk tem contrato com o governo. E olha, eu vou lhe dizer, são contratos de valores absurdos. Por isso que sacudiu Wall Street. Por isso que todo esse problema, obviamente, vai ser acomodado, porque é muito dinheiro, é muita gente envolvida nesse negócio. E aí, vale dizer, por que a Tesla caiu tanto? Porque simplesmente o governo americano dá um incentivo de 7.500 dólares para quem compra os carros elétricos, que basicamente são os carros da Tesla. Sem esse incentivo, as vendas do Tesla poderiam diminuir muito, o que impactaria direto no cash flow da empresa, no portfólio, simplesmente no seu valor de mercado. Por isso as ações despencaram de forma muito rápida. E, obviamente, você atingindo a Tesla e também com a ameaça das outras empresas do Elon Musk, o que ocorre? Há ali uma cisão, um problema generalizado que precisa o quê? Ser remendado. Isso não pode deixar que isso afete, além das empresas do Elon Musk, as empresas correlacionadas com isso. Poderia ter um efeito dominó muito grande. E aí, obviamente, o que aconteceu? O pessoal do bombeiro entrou em ação rapidamente. Tanto aqueles que defendem o Elon Musk, quanto aqueles que defendem o Trump. Sim, essa briga é um terremoto assim muito grande. Na escala Richter, se bobear, ia passar de 12. Ia ser aquele terremoto infernal na economia americana. Mas tudo bem. A briga é lá nos Estados Unidos, são dois gigantes se degladiando. E aqui no Brasil, você empresário, você que tem o seu negócio, o que pode te atingir? Obviamente, se essa briga não for rapidamente parada, equacionada, nós vamos ter uma volatilidade no mercado. E esse mercado, sendo os Estados Unidos, ele praticamente afeta o mundo inteiro e vai afetar aqui o Brasil. E não é bom você ter uma volatilidade de mercado, porque as comparações, as oscilações começam a criar distorções. Distorções para o preço do dólar, distorções para a importação, distorções para a exportação, distorções em toda a cadeia. Prejudica todo mundo e, obviamente, vai chegar isso aqui também no Brasil. E quem tem aplicação, principalmente em empresas de área de energia limpa ou similar, deve começar a tomar cuidado, porque se o governo americano realmente tirar esses subsídios, isso vai ser um efeito dominó em toda a cadeia. Então, se você trabalha nessa área, se você tem investimento nessa área, você tem que prestar muita atenção no desenrolar desse negócio, porque ele da noite do dia pode te atingir e de forma muito séria, porque se perder esse subsídio, realmente começa a ficar inviável certos tipos de negócios. Uma lição que deve ser tirada disso é o risco político de grandes empresários estarem atrelados diretamente ao governo. A gente sabe aqui no Brasil que isso acontece muito, mas lá nos Estados Unidos isso é mais camuflado, até porque o lobby lá é legalizado, diferente do que aqui no Brasil. O lobby aqui é feito de forma meio escusa, o que é ruim. Um exemplo que eu dou muito claro que aconteceu com a JBS. Para quem não lembra lá, lembra aquelas termas que estavam paradas lá no norte, que ninguém queria, dando prejuízo? O pessoal da JBS, lá os irmãos batistas, compraram. No dia seguinte, o Lula emitiu um decreto-lei e elas passaram a ser superavitárias. Pegaram o déficit dela,
distribuíram para toda a cadeia de energia e nós pagamos a conta. Ora, ter esse laço com o governo, empresários com o governo, pode ser ruim, não só para a economia, mas muitas vezes para o empresário, que às vezes começa nesse tipo de negócio, investe nesse tipo de negócio e numa ruptura ele acaba tendo problema. E aqui no Brasil, nós tivemos vários exemplos disso. Você teve lá o Banco Santos, você teve N empresas. Você lembra lá da empresa X, que pegou dinheiro no governo, fez um monte de coisa e, de repente, desapareceu? Ele até está em vários podcasts aí explicando os motivos. Mas, para mim, aí é análise minha, é posição minha, é meu entender, não significa que é a verdade. É que simplesmente a ruptura que ele teve com o governo, ele conseguiu não mais rolar as suas dívidas, não conseguiu mais aquele empréstimo barato no BNDES, ele perdeu as benesses de estar junto ao governo. E aí desmoronou como um todo. Porém, nem tudo isso é só problema. Você pode ter, às vezes, algumas oportunidades. Como quem está aproveitando? A BYD. Sim, todo mundo está vendo o crescimento da BYD no Brasil. Ela já ultrapassou, inclusive, a venda das Teslas na própria China. Hoje, o mercado de carros elétricos, a BYD, se bobear, já é a maior do mundo. E, não obstante, eu tenho vídeo explicando sobre os problemas, inclusive de concessionárias fechando na China. Se você é um empreendedor que trabalha nessa área, era legal você assistir esse vídeo, que ali eu dou os detalhes do que está acontecendo lá e que podem acontecer aqui no Brasil. A mesma coisa, eu fiz um vídeo sobre a Jovi, a quarta maior fabricante de smartphone do mundo. Entrou lá, abriu uma fábrica na Zona Franca de Manaus e, a partir de junho, já vai começar a competir no mercado nacional. Então, essa aproximação política com empresários, ela muda o mercado de forma muito rápida. Então, você precisa prestar atenção nisso. Dentro do seu ramo, você precisa entender essas aproximações, esses laços governamentais com grandes empresas, porque ela vai atingir diretamente o seu negócio. E com isso também, não é só prejuízo, porque ela cria oportunidade para quem está atento. Então preste atenção nesse cenário internacional, analise cada fato, veja as oportunidades que podem ser criadas e tente se defender. Melhore a sua equipe, melhore sua margem, melhore o seu custo, melhore o seu fluxo de caixa. Entenda o dinamismo da sua empresa para que você ganhe eficiência. Porque uma crise lá fora bate diretamente aqui no Brasil e no seu negócio, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Desejando fazer um comentário, uma crítica ou uma sugestão, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.